paz do Senhor, meu querido irmão, a paz do Senhor, minha querida irmã. Que alegria podermos estarmos mais um dia juntos para estudar mais uma porção da palavra do Senhor. Aqui quem vos fala é o evangelista Geuel Ramos. E hoje nós vamos finalizar Deuteronômio, capítulo de número 3, estudando do versículo 23 ao versículo 29. Mas antes, eu louvo a Deus pelo privilégio concedido pela minha querida pastora presidente, Loide Ramos, e pelo meu querido pastor Gideon Dias Ramos Júnior. Privilégio este de poder mais uma vez estar falando mais um pouco dentro da palavra do Senhor. Queridos, hoje nós vamos estudar a última parte de Deuteronômio 3, que vai do versículo 23 ao 29, onde nós vemos que Deus nega um pedido de Moisés. E a gente percebe no versículo 23 que Moisés ele diz: roguei então a Deus, ó eterno Deus, meu soberano Senhor, começaste a mostrar a teu servo tua grandeza e o poder da tua mão, pois que força divina há nos céus ou na terra que possa realizar as tuas obras e os seus sinais prodigiosos? Permite-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra que se encontra do outro lado do Jordão, a esplêndida região montanhosa e o Líbano. Contudo, por vossa causa, ou seja, por causa de Israel, o Senhor irritou-se contra mim e não quis atender às minhas súplicas. Deus respondeu-me apenas: basta, não me fales mais nada a esse respeito. Meu querido, essa é uma das grandes dúvidas que nascem no coração do crente. Às vezes não fica muito claro para a gente por que Moisés ele não entrou na terra prometida. Muita gente diz que isso se deve ao fato simplesmente de que ele bateu em uma pedra quando Deus o mandou falar. Mas será mesmo que essa punição ela só veio porque ele bateu em uma pedra? Será que não existe mais algum detalhe no texto bíblico que vai apontar para algo mais grave? Então vamos lá. Ao fazer uma análise mais concreta do que aconteceu com Moisés, a gente percebe que Moisés ele andou com o povo durante muito tempo, almejando e sonhando aquela terra. Só que a gente precisa entender de uma vez por todas o motivo pelo qual ele não pôde entrar na terra prometida. Primeiro a gente precisa entender que lá em Números 20, a gente percebe que o povo mais uma vez estava murmurando, pois não tinha água para beber. E aí Moisés e Arão eles vão para a porta do tabernáculo, onde a glória do Senhor se manifestava. E aí Deus ele dá ordem a Arão e a Moisés sobre o que deveria ser feito. E ele diz: olha, vocês vão tomar o bordão, ajuntar o povo, tu e Arão. E diante deles, falem a rocha e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. E a gente observa que eles deveriam falar a uma determinada rocha. Só que quando eles vão executar essa ordem de Deus, a gente observa que Moisés e Arão eles cumprem parcialmente a ordem dada por Deus. E além de não a cumprirem de um modo louvável, com humildade e mansidão, porque a palavra diz que Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e dali saíram muitas águas e bebeu a congregação. Ao invés de falar a rocha como Deus havia ordenado, Moisés ele bate na rocha de maneira agressiva, de maneira raivosa, de maneira desobediente. Como nós bem sabemos, a ordem de Deus era para falar a rocha. E aquela ordem era justamente objetivo de glorificar e exaltar o nome do Senhor, mostrar que era Deus o autor do milagre. Quando Moisés ele bate naquela rocha de maneira raivosa, além de desobedecer, ele chama a atenção do povo para si mesmo, de modo que aquele povo muito facilmente poderia dar glória a Moisés e não ao Senhor. Então a gente percebe que em seguida, após
a rocha dar água ao povo, Moisés e Arão eles são advertidos por Deus. Visto que não crestes em mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que dei. Então a gente pode observar que o motivo pelo qual Moisés ele não entrou na terra prometida foi justamente a desobediência, de modo que aquela desobediência tirou os olhos do povo de Deus e colocando para Moisés. Só que nesse texto de Deuteronômio 3, versículo 23 em diante, a gente percebe que Moisés ele não se deu por satisfeito com a punição que ele recebeu. Ele buscou ao Senhor, ele pediu para que Deus mudasse de ideia e o deixasse entrar na terra prometida. Só que o Senhor ele já tinha decidido essa questão e ele falou: Moisés, não fala mais comigo sobre isso. Não fala mais comigo. E sabe, tem muita gente que diz, mas será que essa decisão de Deus não foi uma decisão injusta? Mas, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você se lembra que quanto mais é dado, mais é cobrado? Deus, ele trata de maneira diferente aqueles que conhecem mais sobre ele. Deus, ele trata de modo diferente aqueles a quem ele mais se revela. Moisés, ele conhecia o Senhor, ele tratava com Deus as coisas face a face, como diz em Êxodo 33, e isso faz com que a responsabilidade de Moisés fosse muito maior. Moisés, ele tinha, sim, um grande privilégio de ver ao Senhor face a face, falar com o Senhor face a face, mas isso também gerava uma grande responsabilidade. Porque como eu disse, quanto mais é dado, mais é cobrado. Sim, Moisés falhou em um ponto em que Deus exigiu que ele não falhasse. E isso foi determinante para que Deus o punisse, não permitindo que ele entrasse naquela terra. Só que, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não pense você que, porque ele não entrou naquela terra, ele perdeu tudo. Não, não. Moisés ele herdou uma herança muito maior. Moisés ele herdou uma herança muito maior, que foi ver o Senhor face a face. Moisés ele foi recebido de tal modo que o próprio Deus sepultou Moisés. Porque, meu irmão, olho nenhum viu, nem desceu ao coração as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe, meu querido, Moisés, ele relutou. E ele pediu ao Senhor, ele disse: Senhor, por favor, deixa eu atravessar, eu te suplico, eu quero ver essa boa terra. Eu quero ver. Mas Deus olhou para ele e disse: olha, basta, não me fales mais nada a esse respeito. Certa vez, o apóstolo Paulo, contando uma situação da vida dele lá em sua segunda carta aos Coríntios, ele disse que rogou ao Senhor que removesse dele um espinho na carne. E Deus olhou para ele e disse: olha, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em determinado momento, em Romanos 11, lá no finalzinho, salvo engano, versículo 36, Paulo ele diz: olha, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para ser retribuído? E ele conclui dizendo: olha, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Em outro momento, juntamente com Moisés, Deus olha para Moisés, ele diz: olha, Moisés, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Moisés, ele errou, e por isso ele perdeu o seu direito de entrar na terra prometida.
Mas não se engane, Moisés está na Canaã celestial. O local em que foi preparado pelo Senhor para que os santos estejam. Meu irmão, e aí a gente percebe que no final desse capítulo, Deus ele manda Moisés subir no ponto mais alto das colinas ali e olhar com os próprios olhos a terra que ele havia prometido. E depois ele diz, olha, vai, passa as ordens a Josué, encoraja, fortifica, porque é ele que vai atravessar na frente do povo. E a gente percebe que depois que Deus disse para Moisés, olha, não me fale mais nada a esse respeito, Moisés ele simplesmente acata as ordens de Deus, entendendo aquilo que Deus tinha dito e ponto, acabou. Não tem mais discussão. Meu irmão, Deus ele é soberano em todos os seus propósitos, Deus é soberano em todos os seus caminhos. E a mim e a você basta simplesmente aceitar a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Mas a reflexão que fica a mim e a você é justamente essa. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Meu irmão, existem muitas pessoas que desejam ser como Moisés, ter comunhão com Deus assim como Moisés teve. Mas muitas vezes as pessoas elas querem simplesmente o bônus, mas não querem o ônus. Quanto mais comunhão, mais responsabilidade. Não há nada de errado em querer ser como Moisés, pelo contrário. Deus busca pessoas que querem ter uma intimidade mais profunda com Ele. Mas pessoas que compreendam que quanto mais profunda a intimidade que nós temos com Deus, mais as nossas responsabilidades aumentam. Mas deixa eu te falar, é excelente ter uma intimidade com Deus, porque como o salmista diz no Salmo 25, versículo 14, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele revela os seus desígnios, aos quais Ele revela os seus propósitos. E meu irmão, Moisés não entrou na terra prometida terrena, mas ele está ali, na Canaã celestial. Esse local que um dia eu e você vamos tomar posse. Mas para isso, nós precisamos compreender que nós precisamos viver de modo digno e irrepreensível, fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Meu irmão, eu espero que Deus tenha falado contigo, que Deus te abençoe e a gente se vê na próxima leitura bíblica diária. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor.